História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 6 de dezembro de 1185. Morre, em Coimbra, Dom Afonso Henriques Portugal Rex Primos, meu 27º avô, 11 vezes meu avô. Dom Afonso Henriques I Rei de Portugal, Portugal Rex Primos, nasceu em Coimbra ou Viseu a 25 de julho de 1109, e morreu em Coimbra a 6 de dezembro de 1185, era filho de Henrique da Borgonha, Conde de Portugal e de Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal. Neto paterno de Roberto I, o Velho, Duque da Borgonha e de Dona Beatriz de Barcelona, neto materno de Dona Alfonso VI, Rei de Castela e de Ximena Muniz. Dom Afonso Henriques, cognominado o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, reinando de 1139 até à sua morte. Já anteriormente foi como Conde de Portugal, de 1112 até à sua independência do Reino de Leão. Era filho de Dom Henrique, Conde de Portugal e sua esposa Dona Teresa de Leão, que, à morte do Conde Dom Henrique, ascende rapidamente ao governo do condado, o que confirma o caráter hereditário que o mesmo possuía. Após a morte de seu pai em 1112, Dom Afonso tomou uma posição política oposta à de sua mãe, que se aliara ao nobre galego Dom Fernão Pérez de Trava, meu 28º, 29º e 31º avô. Pretendendo assegurar o domínio do condado, armou-se cavaleiro e, após vencer a sua mãe na Batalha de São Mamede, em 1128, assumiu o governo. Concentrou então os esforços em obter o reconhecimento como reino. Em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique contra um contingente moro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com o apoio das suas tropas. Ao contrário do que dizem sobre o Tratado de Zamora, só tornou o condado portucalense independente do Reino de Leão. A independência portuguesa foi reconhecida, a 23 de maio de 1179, pelo Papa Alexandre III, através da Bula Manifestis Probatum Est, e ganhou o título de Rex, Rei. Com o apoio de cruzados do norte da Europa, conquistou Lisboa em 1147. Com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Os muçulmanos chamaram-lhe Ibn Henrique, filho de Henrique, tradução literal do patronímico Henriques, ou Bortocali, português. Os últimos anos. Após o cerco de Badajoz de 1169, na qual Dom Afonso Henriques teria ficado gravemente afetado em resultado de uma ferida numa perna, quando tentava fugir a cavalo, chocou contra o ferrolho de uma das portas da muralha exterior e partiu a perna direita. É instaurado um conselho de regência para governar em nome do rei incapacitado. A regência ficou a cargo dos filhos do rei que ainda se encontravam, àquela data, no reino, os infantes Dom Sancho, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, e Dona Teresa de Portugal. Também surge com bastante frequência na documentação desta altura, com eles, um filho bastardo, que adquiria aqui um estatuto equivalente ao de infante legítimo, Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 26º avô, 9 vezes meu avô. Apesar de ser Dom Sancho a cabeça da regência, várias confirmações deste ainda em vida de Dom Afonso Henriques denunciam a presença forte deste filho bastardo e o desejo, por parte da nobreza de corte, de inutilizar Dom Fernando e consolidar a regência de Dom Sancho. Em setembro de 1172, Dom Fernando passa a servir o regente, segundo uma doação a Monsanto nessa data, na qual Dom Afonso Henriques sugere pela primeira vez uma sucessão por via feminina em Dona Teresa. A partir de 1173, Dom Afonso Henriques parece concretizar em parte esta possibilidade ao entregar a regência conjunta do reino a Dom Sancho e Dona Teresa, declarando-os herdeiros com casa própria. Dom Afonso Henriques dedicar-se-ia a auxiliar os seus filhos, provavelmente até mais Dona Teresa, no ramo da administração territorial. Contudo, e apesar de a sua carreira militar ter terminado, o prestígio e a autoridade que atingira mantiveram-se incólumes. A partir de 1174, Dom Afonso Henriques afasta-se definitivamente dos assuntos do reino, muito provavelmente por doença, sobressaindo ainda mais a partir desta altura o papel dos corregentes. Dona Teresa e Dom Sancho partilhavam o governo. Dona Teresa desempenhava funções administrativas e Dom Sancho encarregava-se da atividade bélica. A corregência manter-se-ia até 1184, quando emissários flamengos de Filipe, Conde da Flandres, vieram obter de Dom Sancho consentimento para o casamento de Dona Teresa com aquele. Antes de partir, Dona Teresa terá feito acordo com Dom Sancho para o deixar como único sucessor. Morte de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques morreu no fim do outono de 1185, a 6 de dezembro, aos 76 anos. Foi sepultado no mosteiro que ajudou a fundar, junto da esposa e provavelmente dos filhos que já tinham morrido.
Depuseram o seu corpo num túmulo que o seu sucessor Dom Manuel I considerou demasiado modesto e que por isso mandou reformar em 1515. O primeiro túmulo ostentava uma inscrição latina que testemunhava bem a veneração que rodeava o velho rei. Aqui jaz um outro Alexandre, ou outro Júlio César, guerreiro invencível, honra brilhante do orbe. Doto na arte de governar, alcançou tempos seguros, alternando a sucessão da paz e das armas. Quanto à religião de Cristo deve a este homem provam nos reinos conquistados para o culto da fé. Alimentado pela doçura da mesma fé, acumulou, além das honras do reino, riquezas para os pobres infelizes. Foi defensor da cruz e protegido pela cruz, assinala a cruz, formada de escudos, no seu próprio escudo. Ó fama imortal, ainda que reserves para ti tempos longos, ninguém pode proclamar palavras dignas de seus méritos. Família e descendência de Dom Afonso Henriques. Filhos do casamento com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Henrique, infante de Portugal. Dona Urraca, infanta de Portugal, casou com Fernando II, rei de Leão, meus 26º avós, 5 vezes meus avós. Dona Mafalda, infanta de Portugal. Dom Sancho I, rei de Portugal, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, casou com Dona Dulce de Barcelona, infanta de Aragão e depois casou com Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dom João, infante de Portugal. Dona Teresa, ou Matilde, infanta de Portugal, casou com Felipe, conde da Flandres, e depois casou com Eudes III, duque da Borgonha. Dona Sancha, infanta de Portugal. Filhos com Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó. Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 26º avô, 9 vezes meu avô, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém, hospitalários Malta, alferes-mor do reino, teve. Filhos com Dona Urraca Gonçalves de Marnel, minha 26ª avó, 9 vezes minha avó. Dom Pedro Afonso, mestre da Ordem de Avis. Dom Afonso de Portugal. Filhos com Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó. Dona Teresa Afonso, minha 26ª avó, 5 vezes minha avó, casou com Dom Sancho Nunes de Barbosa, conde de Barbosa, meu 26º avô, 6 vezes meu avô. Dona Urraca Afonso, senhora de Aveiro, casou com Pedro Afonso Viegas.